Pessoal, vamos agora à parte 2 da nossa implementação do GPS, tá? Agora nós vamos pegar aqueles conceitos de leitura que nós tínhamos visto até o momento, tá? Agora a gente vai organizar esses conceitos dentro de uma classe, tá? Para a gente ver como que a gente trabalha com classe no Python, para deixar o nosso código mais bonitinho, tá? Bom, vou pegar tudo isso que eu fiz até o momento, que foi só a demonstração, tá? Vou jogar um pouquinho para baixo. Tá? Esse resto do programa por enquanto. Eu vou apagá-lo. Tá? Aqui eu vou criar um campinho de texto, que é onde eu vou chamar de classes do programa. Eu vou precisar de mais de uma classe, tá? Então, a primeira delas vai ser um mapa, tá? Então, para definir uma classe no Python, a gente usa a palavra reservada class, em sequência a palavra nome da nossa classe, tá? Aqui eles adotam, a grande maioria, aquele padrão lá que é meu case, primeira letra sempre maiúscula, de cada palavra que compõe o nome da classe, tá? Isso por si só já é o suficiente, tá? Caso você queira fazer uma herança de outra classe, essa outra classe ela vem especificada aqui entre parênteses, tá? E eu já vi muitos instrutores aí de Python falando que o correto também, mas a gente não vê muito isso, é você sempre falar que você está herdando da classe Object. Seria o equivalente ao Object do Java lá, aquela classe padrão que todas as outras classes herdam, tá? Mas isso não é necessário, essa herança da classe Object ela já é implícita. Tá? Bom, então com isso eu faço a declaração da minha classe. Então tudo que tiver indentado para dentro desse class aí vai pertencer à classe. Tá? Diferente do Java, tá? A gente não tem uma lista de atributos que a gente define aqui do lado de fora dos métodos da classe. Tá? Não existe isso para a gente criar as variáveis de instância. Tá? Só quando eu quiser criar uma variável de classe, tipo um static da vida, é que vai ficar para fora. Se eu quiser variável de instância, tá? Essas variáveis de instância elas são definidas a priori dentro do método construtor, tá? E o método construtor do Python ele tem um nome bem definido, que é o underline, underline, init, underline, underline, tá? Mais uma observação, a definição de métodos, tá? É dada pela palavra def, tá? Então, por exemplo, se eu quiser definir um método muito simples aqui, ó, multiplica por 2, que recebe um número, tá? Eu vou definir ele dessa forma, então def, o nome do método. Como o Python é uma linguagem não tipada, não tem tipo de retorno, tá? Não preciso especificar o tipo de retorno. E aqui os parâmetros que vão ter a minha função, nesse caso a função só tem um único parâmetro, também não tem tipo. Tá? E aqui eu dou um return número vezes 2. Tá? Bom, vamos ver o resultado disso. Ó, multiplica 2, passar o número 10 aqui, e me retorna 20. Tá? Bom, então assim, com esse def, nome do método, argumentos e os 2 pontos, tá? Eu especifico qual que vai ser o corpo desse método, tá? Um detalhe, quando eu estou trabalhando com classes, tá? Todo método de classe, independente se é construtor ou não, o primeiro atributo dele vai ser o self, tá? Palavra-chave self, que é uma maneira de se referir ao próprio objeto. Então todo método dentro de uma classe ele tem que receber o próprio objeto. Isso já é uma das estranhezas de orientação a objeto em Python, mas é assim que funciona, tá? E aí dentro do método construtor eu vou definir os atributos, tá? E vou definir esses atributos por meio desse self aqui, tá? Então, por exemplo, se eu quero criar um nome, tá? Então ficaria self.nome, tá? Se eu quiser criar endereço, self.endereço. Tá? Se eu quiser criar, fosse uma pessoa, RG, self.rg. Tá? Nesse caso aqui desse exercício, a gente vai criar apenas, tá, um mapa de cidades, tá? Para fazer um mapeamento que eu consigo obter tanto as minhas cidades quanto as cidades vizinhas a uma cidade, como eu tinha feito no exemplo anterior. Tá? Então, por enquanto, aqui de cara, tá, esse é meu mapa, vai ter apenas um map
do Python, que eu vou chamar de cidades. Bem, então, aqui por si só eu já seria capaz de criar objetos, e cada um desses objetos seria um atributo cidades do tipo map, tá? Mas vamos incrementar esse nosso objeto com outras funcionalidades, tá? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser uma função aqui que eu vou chamar de carregar cidades. Eu ainda adoto o camel case do Java, infelizmente. É um vício, tá? Bom, se é uma função aqui do Python, primeiro argumento, self. O segundo, eu vou passar o caminho que eu quero fazer essa leitura de cidades, tá? Então, o segundo aqui vai vir um caminho. E dada aquela nossa habilidade de leitura que nós vimos na aula passada, eu vou abrir esse arquivo. Então, if open path. Opa, aqui eu tenho um caminho, desculpa. Caminho. Modo de leitura, as. Vou chamar aqui de o arquivo. Pode ser arquivo. Tá? Aqui eu vou ter a minha lista de cidades. Tá? Vou chamar aqui de... Se eu colocar só cidades... Tá? Ele vai tratar como uma variável interna, ele não vai se referenciar a esse self, mas só para não dar conflito, tá? Vou chamar aqui de lista cidades, vai ser igual arquivo.readline. Tá? Agora dentro dessa minha lista de cidades, eu tenho todas as cidades, tá? Lembrando que a hora que eu faço essa leitura de arquivo aí com esse readline, cada cidadezinha, tá, ela tem aquele /n na frente. Então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou eliminar esse /n e já vou acrescentar essas cidades no mapeamento, tá? E depois eu vou ler aquele arquivo de lista de cidades vizinhas, que tem todos os vizinhos, eu vou pegando cada cidade vizinha e acrescentando nesse mapeamento, fazer um mapeamento, né, de uma cidade para a lista de cidades vizinhas. Então, primeiro, eu só vou acrescentar essas cidades no meu mapeamento, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, para percorrer cada elemento da minha lista, né, a gente tem for aqui, vou chamar de seed, in lista cidades, dois pontos, tá? E aí, cada elemento, tá, dessa lista, a hora vai ser atribuída para essa variável seed. Não lembro se eu fiz isso na aula passada, mas aqui rapidinho, ó, se eu tiver uma lista com A, B e C, tá? Eu fizer um for elen em lista e der um print elen, a cada iteração do for, o elen vai virar um elemento dessa lista, tá? Então, voltando aqui, cada seed na minha lista vai ser uma cidade do arquivo, tá? Só que aqui a gente não vê, mas tem a cidade, tem um /nzinho aqui na frente, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser eliminar esse /n, tá? E aí como que eu elimino esse /n, tá? Vai ser por meio de um método de string chamado de strip, tá? Strip, tá? A gente tem o rstrip, que é só para eliminar caracteres referentes a espaçamento na frente da string, isso pode ser o /n, /t, espaço em branco, tá? E a gente tem o lstrip, que é só para eliminar do lado esquerdo da string, seria o left strip, tá? E a gente tem o strip, que é tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tá? Não precisa ter esse pudor nesse momento, tá? A gente elimina os dois. E uma vez que eu tenho essa cidade nesse C limpinha, bonitinha, só o nome dela, tá? Eu vou pegar aquele meu mapeamento de cidades, esse cara aqui, ó, cidades, então self.cidades. Aí eu vou criar uma entrada para ele, que vai ser o C, e fazer um mapeamento por hora para uma lista em branco. A hora que a gente lê a lista de cidades vizinhas lá, a gente vai acrescentando essas cidades vizinhas nessa lista. Tudo bem? Bom, então com isso, eu mato aqui a minha função, que é a função de carregar cidades. Tudo bem? Se a gente quiser fazer só um testinho rápido aqui, eu vou apagar esses outros exemplos que eu fiz no meu programa, tá? Vou criar um objeto do tipo mapa, então mapa igual a mapa, não precisa do new aqui no Python, tá? Isso daqui é o método construtor, só que o self a gente nunca passa para o método, ele já é passado automático, a gente só passa os outros parâmetros, tá? No caso, então, o meu método construtor não teria nenhum parâmetro a se passar, tá? Se eu pegar aqui, ó, o mapa, tá? Ponto cidades,
não tem nada, é só aquele mapeamento vazio, porque eu só construí. Mas agora vamos tentar fazer algo mais interessante. Vou pegar aqui o carregar cidades e vou passar o caminho, que é o path lista cidades. Ok, vamos ver o que aconteceu. Mapa. Opa, desculpa. Mapa. Ponto cidades. Tá. Eu tenho um mapeamento. Aí tá teu erro. Deixa eu ver qual foi o erro. PF lista cidades. Mapa ponto cidades. Uai. Muito estranho, mas vamos colocar aqui o seed. Vamos colocar o C. Pra ver o que deu de errado. Muito estranho. Arquivo. Ah, read lines. Desculpa. Eu só tinha lido uma. Descobrimos. Tinha feito uma leitura de uma linha. Agora sim, tá? Então tem o mapeamento de todas as cidades desse arquivo. Por enquanto, não li os vizinhos delas. Só eu tive que fazer um recorte aqui no vídeo, por isso a diferença da gravação anterior para essa, porque o arquivo onde eu havia gravado corrompeu, deu algum problema no momento da gravação, e eu perdi a parte restante do vídeo, mas sem problemas, eu vou regravar esse vídeo e só descobrir isso no momento posterior, bem posterior à gravação, tá? Mas vamos lá, remendei e vamos dar continuidade, tá? Aqui na minha classe do mapa, eu fiz aqui o carregar cidades. A gente vai ter testado aqui, criamos o mapa, né? Carregamos as cidades. Nesse carregar cidades, a gente tem como caminho aqui uma lista de cidades. Nessa lista de cidades, vou abrir elas para vocês aqui. Vamos, meu filho. Eu tenho simplesmente a descrição de todos os nós, né, de todos os estados. Não vou chamar de estado ainda, porque eu vou caracterizar o estado como a descrição, como tendo nó pai e depois como tendo custo também. Tá? Então, demos essa lista que contém todas as descrições, né, todos os possíveis candidatos a descritores de estado que a gente tem dentro do nosso mapa. Se fosse um mapa completo, seriam todas as cidades aí de um determinado país. Bom, além disso, o que eu vou precisar? Tá? Eu vou precisar das cidades vizinhas, porque até então, no nosso mapa de cidades, né, eu tinha uma cidade e onde era para eu colocar aqui as cidades vizinhas, por enquanto eu só tenho uma lista vazia. Tá? Eu tenho uma lista de cidades vizinhas, que está aqui, ó, eu tenho pares, né? Cidade de origem e cidade de destino. Cidade de origem, cidade de destino, cidade de origem, cidade de destino. Por enquanto não tem o custo, tá? Depois a gente vai começar a trabalhar com custo. E no momento que a gente começar a trabalhar com custo, aí se a gente começa a trabalhar com esse mais completo, que tem os pares de cidades mais a quilometragem, mais a distância entre as cidades. Mas por enquanto vamos trabalhar com esse daqui. Deixa eu só aumentar um pouquinho o zoom para ficar mais claro. Certo? E aqui dentro, então, da mesma forma como eu tenho carregar cidades, eu vou colocar uma função que vai ser o carregar cidades vizinhas, tá? Então, carregar cidades vizinhas. E aí, como todo atributo, né, de método de classe, o primeiro atributo, né, o primeiro parâmetro é o self. Depois eu vou passar um caminho também. Só para não correr o risco de esquecer, eu vou colocar aqui um PS. Tá? O PS ele permite definir um corpo sem método, né, que ele pula. E eu já vou colocar aqui o PF lista cidades vizinhas. Vai ser igual. E aí vamos colocar aqui o meu caminho, copiar caminho, cidades vizinhas. Eu vou deixar carregado bonitinho, tá? E aí vamos lá, recebi este caminho. Eu vou ter que fazer a leitura nesse cara aqui, então, parecido com o que a gente fez ali em cima, né? If open, caminho para leitura, as, arquivo, 2 pontos,
Vou colocar aqui, ó, vizinhança. Pode ser vizinhança, né? Tem a lista de vizinhança. Igual arquivo ponto. Completou para mim? Redlines. Agora sim, tá? Então, nesse momento, dentro da minha vizinhança, né? Cada linha da minha vizinhança aqui vai conter exatamente essa linha, né? O parzinho separado por ponto e vírgula, né? Cidade A, cidade B, ou seja, cidade de origem, cidade de destino. Então, tudo isso eu tenho dentro da minha vizinhança. E aí, o que eu vou fazer? Então, eu vou percorrer essa vizinhança. Então, for vizinho em vizinhança, 2 pontos. E, aproveitando para ressaltar, né, que a gente tem uma base aqui para mapear os estados vizinhos, né, para geração de sucessores. Dependendo se você está dentro do jogo, você não tem um arquivo que você vai ler. Isso você vai gerar por regras, tá? Então, linha limpa, isso é igual vizinho.stripe, para tirar o barrenezinho da frente. O que mais que eu vou ter? Vou pegar o par, então, das cidades, né? Cidade de origem, cidade de destino. Chamei de par, igual linha limpa, ponto, split. Isso, split. Vou dar o split pelo ponto e vírgula, né? Portanto, agora eu tenho um vetor com 2 posições. Posição 0, cidade 1, né? Ou cidade de origem, como preferir. Certo? Então, o cid 1 vai ser igual ao par 0. Tá? O cid 2, ou cidade de destino, vai ser igual ao par 1. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar no meu self.cidades. Opa. O cid 1, que é a cidade de origem, certo? Eu vou dar um append na cidade 2, que é a cidade de destino. Só para passar essa parte, né, quando eu tenho um dicionário, então, cidades, ou melhor, mapa.cidades, né, mapa.cidades, isso vai me retornar um dicionário, certo? Para acessar um item do dicionário, eu vou passar entre chaves a chave do dicionário, por exemplo, Arad. Tá? Ele vai me retornar o conteúdo de Arad, que é vazio. E uma vez que ele retornou esse conteúdo, eu posso dar um append na lista, que é para adicionar um novo elemento na lista. Eu vou chamar aqui de teste, tá? Só para vocês verem. Agora, a hora que eu retornar o mapa cidades Arad, ele vai ter uma listinha já com 1. Se eu repetir esse fato aqui, né? Agora eu tenho o mapa cidades Arad com 2 testes e assim por diante. Ok? Deixa eu só zerar esse cara aqui para ficar bonitinho, né? Vou apagar essa linha. Vou voltar para cá. Então, é exatamente isso que eu estou fazendo. Tá? Estou pegando essas cidades aqui. Estou retornando uma lista com base no nome da cidade de origem. Perceba que inicialmente nós já criamos listas vazias para todas as cidades, por meio daquele arquivo listas cidades. E agora eu estou lendo um outro arquivo que eu tenho o parzinho, tá? Cidade de origem, destino, para onde eu posso ir a partir de cada cidade. Certo? Feito isso, vamos só fazer um teste aqui embaixo, ó, mapas cidades, foi onde eu imprimi. Eu vou colocar uma linha antes, que vai ser um mapa, ponto, carregar cidades vizinhas. E aqui eu vou passar o path lista cidades vizinhas, só para a gente ver se vai dar certo o nosso mapa cidade. Não deu, deixa eu ver só se eu carreguei. Deixa eu ver se eu carreguei este cara aqui. Agora sim, faltou carregar alguma coisa antes. Agora nós temos lá Arad, posso ir para Sibiu, Timisoara, Zerinde. Então Arad, Sibiu, Timisoara, Zerinde. Bucareste, eu posso ir para Fagaras, Gheorghiu, Testes e Sene. Fagaras, Gheorghiu, Testes e Sene. Então tá tudo aqui, ok? Só para ficar um pouco mais bonito, tá? E parecido com o que a gente tem dentro daquela estrutura que a gente definiu na aula teórica, eu vou carregar as cidades vizinhas e depois eu vou fazer uma função que vai ser o def gerar sucessores self e vou passar uma cidade e aí ele vai me retornar return self cidades, vai me retornar os sucessores de uma determinada cidade que eu estou passando aqui como parâmetro, tá? Eu vou carregar esse cara aqui, vou carregar o mapa de novo, né? Porque eu atualizei a classe. Então tem aqui mapa cidades, né? Só que eu tenho dentro desse mapa, né? Eu tenho agora uma função que é o gerar sucessores. Nesse gerar sucessores eu falo, me retorna os sucessores
de Zerinde. Zerinde. Tá? Aqui, Oradea, vamos procurar aqui, ó, Zerinde, Arade e Oradea. Então agora eu tenho esta função aqui, gerar sucessores, bastante parecido com o que a gente tem na nossa parte, bastante parecido, não, idêntico com o que a gente tem na nossa aula teórica, que vai me gerar os sucessores de uma determinada cidade, no caso, certo? Seriam os estados sucessores. Lembrando que esse gerar sucessores, por enquanto, está bem simples, tá? Apenas para onde eu posso ir, mas aquela questão de gerar o sucessor, né? O estado sucessor, já colocar quem que é o pai, qual que é o custo daquele estado, etc. Nós vamos fazer no próximo passo, ok? Então é isso e até a próxima.